Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, pelo canal 17 da UniTV e TV O Fluminense. Nesse primeiro bloco, temos a honra, a satisfação de receber como convidado o jovem vereador Bruno Lessa, atual presidente da Comissão Permanente de Fiscalização das Empresas Públicas da Câmara Municipal de Niterói, e que no próximo dia 4 de agosto estará homenageando escritores com a medalha José Cândido de Carvalho, na passagem do centenário de nascimento do grande nome da história da literatura brasileira, autor do Coronel Lobisomem e membro da Academia Brasileira de Letras. Boa tarde, Bruno Lessa. É uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. Eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer para mim estar aqui no programa do Grupo Mônaco de Cultura, através da UniTV, da TV O Fluminense. Fico muito feliz de estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Bruno, como é que está a situação da ação do Ministério Público sobre o aumento das passagens dos ônibus em Niterói? Olha, Mônaco, a CPI dos transportes ano passado em Niterói foi um fato importante na política da cidade, na discussão sobre a questão dos transportes na cidade de Niterói. Niterói tem vários problemas na área de transporte, somos uma cidade que não tem uma mobilidade eficiente e que tem um sistema de transporte coletivo falho e caro, principalmente caro. Uma das conclusões que a CPI dos transportes chegou ao final do ano era que a tarifa em Niterói tinha uma margem para redução, ou seja, a tarifa de transporte na cidade de Niterói estava muito elevada e nós poderíamos reduzir essa tarifa. Lamentavelmente, a CPI, o plenário da Câmara, acabou não aprovando o relatório que eu entendia ser melhor e entendia simbolizar tudo que a CPI tinha investigado ao longo de 120 dias, mas nós, após a CPI, tivemos algumas iniciativas, dentre as quais enviarmos o nosso relatório ao Ministério Público e, principalmente, entramos com uma ação popular, que também tem como autores, além de mim, os vereadores Paulo Eduardo, Renatinho e Henrique Vieira, solicitando a redução da passagem em Niterói e a suspensão do decreto que aumentou a passagem que foi feito no final do ano passado, indo contra, Mônaco, aquilo que a gente tinha pesquisado e tinha averiguado durante a CPI. É importante falar que eu não acho que tem que haver uma redução na tarifa do sistema de transporte de Niterói apenas por uma mera consideração pessoal. Nós contamos com o apoio de um grupo da UFRJ, nós fizemos uma análise criteriosa, técnica, minuciosa das planilhas, uma análise muito profunda, e chegamos à conclusão que há essa possibilidade de margem, porque vários dados daquela planilha estavam sendo calculados de maneira equivocada, como, por exemplo, o preço do combustível, que era maior do que o preço detectado, inclusive na tabela da ANP, para os grandes compradores aqui da cidade de Niterói. A ação está tramitando na Justiça, eu estou esperançoso, se eu não me engano, na 10ª Vara Civil aqui de Niterói, e eu estou esperançoso que a Justiça considere os nossos argumentos e possa fazer com que a tarifa em Niterói vá a um patamar mais aceitável pelo tamanho dos percursos que são feitos aqui na cidade. Bela explanação do nosso querido Bruno. Bruno, mais uma coisa. Tenho visto muitos idosos, são vários, reclamando da biometria, né, para a gratuidade. Você tem acompanhado toda essa situação? Claro, a situação da biometria, Mônaco, é algo que deixa a gente muito revoltado e muito indignado. Por quê? A gratuidade, ela é um direito que é garantido por uma lei federal. A lei federal, o Estatuto do Idoso, garante a gratuidade nos ônibus para todos os passageiros, em todo o país. E aqui em Niterói houve esse limitador à gratuidade. Aqui em Niterói se estabeleceu o sistema biométrico como forma de verificação se a pessoa tem ou não direito à gratuidade. E não tem dado certo. Os idosos têm ficado na fila, as filas têm sido longas e causam constrangimento, porque tem alguém atrás que não consegue compreender isso. E aí o passageiro reclama, muitas vezes o rodoviário, por também ter uma carga de pressão no seu trabalho muito forte,
não consegue ter a paciência suficiente para explicar por que o dedo não estava passando. Então, desculpa, o que nós defendemos? Que qualquer um acima de 65 anos tem o direito à gratuidade apenas com a apresentação da carteira de identidade. Perfeito. Apresentamos um projeto de lei na cidade e eu conto com o apoio da população para a aprovação desse projeto para que isso aconteça. E somos contra o sistema biométrico. E fiz, inclusive, uma denúncia ao Ministério Público, à Promotoria de Defesa do Idoso, falando dessa questão. Porque tem sido algo que tem causado um constrangimento muito grande à população que tem o direito à gratuidade. E, na verdade, se a gratuidade é um direito, nós temos que estimulá-la e não que instituir barreiras para que ela ocorra. Então, é um tema que tem sido muito debatido na Câmara, são inúmeras as reclamações que eu tenho recebido. São muitas. Muitas as reclamações, vejo isso diariamente. Enfim, nós contamos com a sensibilidade dos demais vereadores, da Prefeitura, para que esse projeto de lei seja aprovado e sancionado pelo prefeito. Até porque, Mônaco, imagina, por exemplo, um idoso que não mora em Niterói, mas que venha visitar um parente seu aqui na cidade, que mora em Itaperuna, que mora em Campos. Ele não vai ter direito à gratuidade porque ele não tem a digital dele cadastrada? Ora, mas isso é impedir ele que tem acesso a um direito que é consagrado por uma lei federal. Então a regulamentação em Niterói, nós entendemos que ela é ilegal, há um decreto que regulamenta isso, nós entendemos que é ilegal, há uma ação na Justiça também do Ministério Público contra esse decreto, e nós queremos apresentar uma lei, e apresentamos, para regulamentar de maneira mais correta e mais benéfica a população acima de 65 anos, para que eles tenham assegurado o seu direito à gratuidade. Espero que seja contornado com uma certa urgência, né? Porque Sim, há realmente uma necessidade devido a inúmeras reclamações. Recentemente, Bruno, foi aprovado na Câmara, que eu tomei conhecimento, né, um projeto de sua autoria que cria uma prioridade na transferência de matrículas, né, entre escolas municipais de alunos em que o responsável tenha sofrido violência. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse projeto. Esse foi o meu último projeto aprovado, Mônaco, pouco antes de entrarmos no recesso de meio de ano na Câmara. A Câmara até o mês de julho é um mês de recesso, mas logo no finalzinho de junho esse projeto foi aprovado pelos pares e foi a sanção do prefeito. E eu considero uma lei extremamente importante. Por quê? Isso não é uma coisa que acontece em Niterói, é um fenômeno, lamentavelmente, que acontece na sociedade brasileira. O número de mulheres que são vítimas de agressão e de violência doméstica é um número muito alto. E Niterói, refletindo o que acontece em outras cidades e, de maneira geral, essa triste realidade brasileira, também tem um número elevado de casos de violência doméstica com a mulher. E muitas vezes a mulher ela tem que sair de casa. Ela sai de casa e se muda. E o filho a acompanha. Porque o filho tem na figura materna a figura protetora, e isso é muito importante. E muitas vezes a rede pública não transfere esse aluno. Então uma mãe, por exemplo, que mora no Caramujo, que teve que sair de casa porque sofreu violência doméstica, que entrou com uma denúncia na delegacia, enfim, que fez tudo correto, procurou a proteção da Lei Maria da Penha e teve que sair daquela casa. Só que o filho dela continua estudando no Caramujo. E ela continua tendo que ir ao colégio, buscar o filho no Caramujo, tendo o risco de se encontrar com o seu agressor. Então o projeto de lei é simples. Ele estipula que deve haver uma preferência na transferência nesses casos. A mãe ela teve que se mudar devido a um caso de violência doméstica. O filho tem o direito de sair da escola para ir a uma escola próximo de onde a mãe passa a morar. Muito interessante, perfeita. Eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Você é jovem, tem apenas 23 anos, né? E está na política desde muito cedo, Bruno. O que você diria a esses milhares de jovens, né, que estarão votando pela primeira vez nesse ano de 2014? Olha, Mônaco, o que eu diria é a importância do voto de cada um. Eu sempre digo uma coisa, a gente só muda a política participando dela. E a política no Brasil precisa urgentemente passar por um processo de transformação em todos os níveis. No nosso aqui municipal, no estadual e principalmente a nível nacional. E a gente só muda a política através de uma participação efetiva nossa, da população. Eu sempre falei isso para jovens e para pessoas de maneira geral.
É nítido que há uma rejeição muito grande hoje da população com a política, com a classe política. E não deveria ser diferente mesmo. Lamentavelmente, nós não temos visto os bons exemplos da média da classe política brasileira. Isso tem deixado a desejar. Mas a gente só tem uma possibilidade de modificar isso. É através da participação, é através do voto, é através da escolha dos candidatos, é através do voto certo, do voto em alguém que se propõe a fazer um bom trabalho ou de alguém que já esteja desenvolvendo um bom trabalho. Não há outra forma de mudança. Sentar, reclamar, enfim, dizer que está tudo ruim, tudo bem, não vai mudar. A gente só vai mudar participando. E eu tenho notado, Mônaco, fico muito feliz com isso, o interesse dos jovens no processo eleitoral desse ano. Isso é fundamental. Ano passado, a sociedade brasileira de maneira geral, mas estimulada pelos jovens, foi à rua para se manifestar, para dar um grito por mudança, um grito que eclodiu com a questão do aumento da tarifa do sistema de transporte, mas que na verdade simbolizava uma série de coisas, simbolizava um grito por uma melhora nos serviços públicos, por uma melhor prioridade nos gastos dos impostos arrecadados, tantos impostos que pagamos, e isso quebrou uma era, enfim, de estagnação política que o Brasil viveu desde do Fora Collor, desde os caras pintadas. O Brasil passou quase 20 anos sem uma manifestação popular de grande impacto para a sociedade. E a gente não pode perder esse movimento de 2013, de junho de 2013. Isso tem que ser refletido agora na eleição. Quando a gente generaliza, fala, todo político ninguém vale nada, todo político é corrupto, isso só favorece o político corrupto. E como é que você vê o atual cenário político? Você acha que a Copa influencia as eleições? Eu vejo que há um sentimento de mudança por parte da população, há um interesse maior no processo eleitoral, isso me deixa satisfeito. A população, como eu falei, tem que participar do processo político, a juventude tem que participar do processo político. Sempre digo que a juventude é a mola propulsora de qualquer processo de transformação em qualquer sociedade. E nós precisamos da juventude participando do processo político. E como eu analiso o cenário hoje? Eu vejo um cenário muito propício à mudança. Eu vejo vontade de mudar na população brasileira. Eu vejo uma vontade de se fazer uma nova política, uma política diferente, e vejo uma vontade de discutir o processo eleitoral. Acho que o governo federal, que é um governo há 12 anos insistindo em políticas semelhantes, é um governo que cansou a população brasileira, de certa forma. Eu acho que há uma margem muito grande de mudança hoje a nível federal. As pesquisas, apesar de eu não acreditar muito em pesquisa eleitoral, acho que pesquisa é uma fotografia de momento, mas as pesquisas têm refletido uma certa insatisfação da população com o governo federal. Então eu acho que é um clima de mudança. E é um clima para se discutir o Brasil. Eu espero com sinceridade que essa campanha que se avizinhe seja uma campanha que debata o Brasil. Seja uma campanha sem baixaria, seja uma campanha propositiva, seja uma campanha que debata os problemas do nosso país. E com relação à Copa, eu acho que a Copa, Mônaco, como evento, pode até influenciar no processo eleitoral. E quando eu digo como evento, eu digo a Copa, a questão dos estádios, que ficaram muito caros, do superfaturamento, a questão de obras inacabadas, parece que uma parcela reduzida das obras que ficariam prontas para a Copa, não ficaram, uma parcela grande não ficou pronta. A questão, por exemplo, das obras mal feitas, como aquele viaduto em Belo Horizonte, lamentável o fato que, enfim, criminoso o fato que a gente espera a apuração daquilo ali. Eu acho que o evento pode até influenciar. A pessoa pode falar, olha, lamentavelmente os governos têm gastado mal, deveríamos investir em outra forma. Acho que não influencia tanto, mas acho que o resultado da seleção, que muita gente fala, o Brasil perdeu a Copa, mudou a eleição. Eu não acredito que o resultado da seleção influencia a eleição, porque o povo brasileiro, eu acho que alcançou um nível de maturidade política, que sabe separar as coisas. Eu acho que a seleção nada tem a ver com o processo eleitoral. O 7-1 que vai interessar o povo brasileiro é o 7% de inflação e 1% de crescimento do PIB. Bom, vamos passar para a cultura, a área cultural, né? Em Niterói, Bruno, como é que você vê o atual movimento? Há incentivos na sua maneira de ver do poder público? Olha, Mônaco, eu acho que Niterói é uma cidade que respira cultura.
Nossa cidade é uma cidade que vive cultura, que tem um movimento cultural fortíssimo, tem um movimento cultural extremamente relevante, não só para Niterói, mas para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Niterói tem expoentes nessa área e Niterói é uma cidade onde a população gosta e precisa ter acesso a diversos meios culturais. Então, Niterói é uma cidade que vive cultura. Lamentavelmente, eu acho que o incentivo governamental ainda é pouco. Eu acho que o orçamento para a cultura, tanto da Fundação de Arte de Niterói, quanto da Secretaria Municipal de Cultura, ainda é um orçamento reduzido. Reconheço até que houve um avanço no último ano, mas, na minha opinião, tem que ser um avanço um pouco mais significativo, tem que ser um avanço maior e tem que ser um avanço que leve cultura para a população, que apoie os movimentos culturais, que crie equipamentos culturais. Então, é importantíssimo, por exemplo, você levar determinados equipamentos culturais para comunidades carentes que não têm acesso a isso. Isso é importantíssimo em Niterói. O incentivo, claro, o incentivo. É importantíssimo você ter um diálogo com aqueles grupos, seja na literatura, no teatro, na música, na dança, que vivem e que fazem a cultura da cidade de Niterói, para que esses grupos sejam inseridos na política cultural da cidade. E é verdade que você falou, aqui em Niterói nós respiramos cultura. Temos grandes nomes no meio cultural. Cultural aqui é evidente. Então, vejo o movimento cultural em Niterói de maneira muito feliz, porque me sinto muito satisfeito com a cidade ter um movimento tão participativo e respirar tanto cultura assim, mas acho que falta um pouco ainda de incentivo por parte do nosso Poder Executivo. Bruno, no próximo dia 4, na segunda-feira, né, será feito na Câmara a entrega da medalha José Cândido Carvalho a personalidades, a escritores, expoentes de nossa literatura. Eu gostaria de saber de você, Bruno, que tomou a iniciativa, o que motivou a realização deste evento? Olha, esse ano, nós estamos em 2014, é o centenário de José Cândido Carvalho, que é patrono de uma medalha na Câmara Municipal de Niterói. Sendo patrono dessa medalha, eu vi no centenário uma oportunidade de realizarmos essa sessão, primeiro em homenagem a José Cândido Carvalho, primeiro para lembrá-lo, primeiro para enaltecê-lo, e segundo para homenagear também figuras de alta relevância do meio literário na cidade de Niterói. Dialoguei com outros vereadores para que pudessem participar também, entregar também medalhas José Cândido Carvalho. Vamos lá homenagear 10 figuras extremamente relevantes na cidade de Niterói, não apenas na área literária, mas na área cultural e na área da sociedade niteroense como um todo. E tenho a convicção que vai ser um grande evento. Tenho a convicção que vai ser um bom evento. Quero aproveitar, Mônaco, o espaço no programa para convidar o telespectador que puder estar presente na próxima segunda-feira, dia 4, na Câmara Municipal de Niterói. Será um evento para enaltecer o José Cândido Carvalho, para homenagear essas figuras, para que a gente possa discutir e falar, enfim, e fazer uma bela homenagem à literatura niteroense. É verdade. O José Cândido Carvalho iniciou a sua carreira com o lançamento do livro em 1939, do Olha para o Céu, Frederico, e se consagrou com o Coronel e Lobisomem, publicado pela editora O Cruzeiro em 1964. Realmente foi um grande nome, um nome destacado na literatura brasileira e por muitos anos trabalhou no jornal Fluminense com a coluna Recado. Parabéns pela Obrigado, essa iniciativa. E fico muito feliz da Câmara ter essa medalha, José Cândido de Carvalho, e da possibilidade de estar realizando essa homenagem, que eu tenho certeza vai ser uma noite belíssima na Câmara. Se Deus quiser, estaremos todos juntos lá. Nessa homenagem, Bruno, você irá homenagear as escritoras Belvedere Bruno e também a Cláudia Cataldi. Eu gostaria que você, se puder, falar um pouquinho sobre elas. Claro, sem dúvida. Primeiro, esclarecer para o telespectador, nós temos algumas medalhas na Câmara e temos o título de cidadão niteroense. E cada vereador pode dar 2 medalhas ou 2 títulos de cidadão niteroense por ano, temos uma limitação. Então, dialoguei com outros vereadores, nós vamos entregar 10 medalhas para esses escritores, outros vereadores também são autores. Lembro aqui, Mônaco, se me permite, está a vereadora Tânia, o vereador Paulo Eduardo, o vereador Henrique e o vereador Leonardo Giordano, que estão oferecendo também as medalhas. E eu acabei homenageando 2 pessoas que eu tenho, enfim, uma ótima relação, um enorme respeito pelas pessoas que são e pelas carreiras que têm
no meio literário e no meio jornalístico. Uma é a Belvedere, que é uma grande figura de Niterói, todos nós a conhecemos, é uma poetisa, escritora, tem vários livros publicados, é uma pessoa fantástica. Hoje escreve uma coluna muito lida na cidade no Jornal Santa Rosa. Eu, por exemplo, sou leitor, leio sempre o Jornal Santa Rosa, que também é um jornal importantíssimo na cidade de Niterói. E a outra é a Cláudia Cataldi, que é uma jornalista renomada, já passando por vários veículos de comunicação do estado do Rio de Janeiro, e hoje é a principal jornalista política do Fluminense, escreve uma coluna política lida por todo o estado, lida em toda a Assembleia, lida nos palácios governamentais, nas câmaras de vereadores, uma pessoa também que alcançou uma relevância muito grande e que tem também um histórico no jornalismo, nessa área literária muito grande, então uma pessoa que também fico muito feliz em homenagear, de maneira que eu tenho convicção que são duas homenagens extremamente justas, assim como as outras 8, totalizando 10, também são todas pessoas que merecem e que vão abrilhantar a Câmara de Vereadores recebendo essa medalha. Eu quero parabenizá-lo pela indicação desses nomes que realmente são merecedoras dessa belíssima homenagem que será prestada. Obrigado. Bruno, como você sabe, Niterói e o antigo estado do Rio é um celeiro de intelectuais, entre eles José Cândido Carvalho, mais recente, né? Aqui também tivemos Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, também tivemos Euclides da Cunha, de Cantagalo, entre tantos outros, né? Que engrandeceram as letras e a cultura de um modo geral. Como você vê se construíssemos, né, uma espécie de palácio da cultura para abrigar instituições como a Academia Fluminense de Letras, Academia Niteroense de Letras, Cenáculo Fluminense História e Letras, Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, entre tantas outras instituições? Eu vejo de maneira muito satisfeito. Acho que é uma ótima ideia, uma ótima iniciativa. Lembrar, estamos gravando na Faculdade de Direito, né, Mônaco? Oliveira Viana também, o niteroense, expoente no pensamento brasileiro. E acho que seria uma belíssima iniciativa. Acho que isso entraria, por exemplo, Mônaco, e entra um pouco naquilo que comentávamos agora há pouco, o incentivo talvez um pouco tímido por parte do Poder Executivo à área cultural em Niterói. Nós, por exemplo, se tivéssemos um palácio desses, um local que reunisse todas essas entidades, como a cidade não ganharia com isso? Como a cidade não ganharia com isso, com a quantidade de pessoas, primeiro, que teriam as suas obras guardadas ali, de acesso a toda a população, e segundo, de figuras pensantes que Niterói tem hoje, que participam de todos esses organismos e que podiam estar ali discutindo, não só a cultura, mas discutindo a cidade de Niterói, discutindo com colégios, enfim, com universidades. Então, é uma iniciativa que eu vejo com muita satisfação. Torço para que um dia o poder público a abrace, porque acho difícil também a gente ter uma iniciativa dessa se concretizando sem o devido apoio do poder público. E quero dizer que, pelo menos na minha parte na Câmara, conte com o meu apoio, que eu considero uma iniciativa fundamental, então, vamos muito torcer importante. para que isso venha a ocorrer. Vamos tentar concretizar isso, que é algo muito significativo para a cidade. Bruno, vamos aproveitar. Eu gostaria que você nos falasse um pouco, né, sobre leis que foram aprovadas nesse período, durante de sua autoria, nesse período, né? São 16 meses, as mais importantes. Tomamos posse em janeiro de 2013, então o ano legislativo iniciou em fevereiro, estamos aí há 18 meses do nosso mandato. E o mandato, Mônaco, que pauta em duas coisas, né? Na proposição de leis, na discussão da cidade e na fiscalização do Executivo. Vamos da questão das leis. Primeiro, é fundamental a gente falar do quão difícil é o processo legislativo na cidade de Niterói. Não é um processo simples. O processo legislativo dentro da Câmara, ele é um processo demorado, porque tramitam em várias comissões os projetos, enfim. Não é algo simples. Eu já apresentei muitos projetos de lei, já apresentei aproximadamente 80 projetos de lei no meu mandato, uns 55, 60 no passado, uns 25 no início desse ano. Projetos relevantes para a cidade e que estão tramitando na casa, nas comissões, mas alguns projetos já aprovados que são importantes. Um que institui um programa de conscientização e combate ao crack e às drogas nas escolas municipais. Considero um projeto importantíssimo porque a questão do crack tem sido, enfim, uma fatalidade em inúmeras famílias.
Então, um projeto importantíssimo. O mais recente, esse projeto que já comentamos. Quero lembrar um episódio que houve logo no início dessa gestão, onde se criou uma logomarca na atual prefeitura, uma logomarca extremamente estranha, que até fizeram alusão a uma marca de videogame, e eu criei um projeto de lei também já aprovado, que toda a marca da cidade de Niterói tem que ser composta por um dos símbolos da cidade que constam da lei orgânica. E, enfim, e são várias outras importantes leis tramitando na casa, principalmente leis ligadas à transparência, que eu cobro muito do Poder Executivo, leis que estipulam que o número de funcionários tem que ser colocado na internet, que gastos tem que ser colocado na internet, que contratos de concessão tem que ser de ampla divulgação pública, e, enfim, são leis fundamentais. Parabéns. Agora, para encerrar, né, que considerações finais, eu vou fazer uma pergunta que foi solicitada pelo nosso querido, grande jornalista, Gentil da Costa Lima. O futuro a Deus pertence. Vamos admitir que um dia o povo o leve a administrar a prefeitura de nossa cidade. Quais seriam as primeiras providências a serem tomadas? Eu gostaria de dar essa resposta do Gentil. É possível? Claro, sem dúvida. Primeiro eu quero agradecer a pergunta e dizer que espero que esse dia um dia chegue, né? Enfim, mas, Mônaco, eu acho que Niterói, qual a primeira pedida que Niterói precisa? Niterói é uma cidade que tem um orçamento muito grande, mas gasta mal o seu orçamento. Então, a primeira medida seria uma ampla reforma administrativa. A gente precisa cortar gastos, a gente precisa cortar cargos desnecessários, cortar secretarias desnecessárias. A gente tem, por exemplo, as administrações regionais que mal funcionam e que consomem 9 milhões do orçamento municipal todo ano. Então, acho que a gente precisa racionalizar o orçamento da cidade. Temos dinheiro, Niterói é uma das cidades que mais arrecada no estado, mas gastamos mal. Então, a primeira medida, eu acho que é uma ampla racionalização de todo o orçamento da nossa cidade, uma reforma administrativa e um corte nos gastos. O governo precisa gastar menos com ele próprio e mais com as pessoas. Precisa investir em educação, precisa investir em saúde, precisa investir em transporte. Precisa gastar com as pessoas e menos com a máquina administrativa. Parabéns. Bem, despeço-me agradecendo imensamente a presença do vereador Bruno Lessa aqui em nosso programa e também aos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORD. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação.
são série de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber um kit, recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a doutora Isabela D'Andrea Meira, neurologista. Vou ler aqui o breve currículo da doutora Isabela, que não é breve coisa nenhuma, vocês vão ver. Mestre e doutora em neurologia, possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996, mestrado em neurociências, neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, 2002, com foco em epilepsia, e doutorado em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008, com tese relacionada com fatores inflamatórios e epilepsia. Participou como staff do programa de epilepsia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o FRJ, no período de 2002 a 2013. Tem grande experiência na área de neurologia, com ênfase em epilepsia e eletroencefalografia, atuando principalmente nos seguintes temas: epilepsia, esclerose mesial temporal e neuroinflamação. Atualmente, secretária do capítulo do Rio de Janeiro da Liga Brasileira contra a Epilepsia e médica supervisora do programa de epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Fonte, currículo Lattes. É um prazer muito grande, doutora Isabela, tê-la conosco. Então, vamos esclarecer um pouquinho para o nosso telespectador essa coisa da epilepsia, né? Quer dizer, vamos falar então um pouquinho da etiologia das epilepsias, né? Então, a epilepsia, na verdade, ela é multifatorial. Ela tem um percentual que tem um fundo genético, que a gente chama de idiopática, na maioria das vezes. A gente tem um percentual que é secundária a diversos outros fatores, como sequela de acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, tumores, né? E existe um que fica entre a secundária e a idiopática, que seria, que a gente chama de criptogênica. Quer dizer, a nomenclatura tem mudado, mas essa é uma nomenclatura um pouquinho mais antiga, mas ainda serve para a gente exemplificar, que ficaria como se fosse uma epilepsia que a gente sabe que tem uma causa, mas a gente não consegue identificar essa causa. Então, assim, é importante a gente entender que, às vezes, os exames acabam sendo normais e isso não exclui o diagnóstico de epilepsia.
Então, você pode ter um eletroencefalograma normal e o paciente ter epilepsia. O paciente pode ter uma ressonância de crânio normal e ainda assim ter epilepsia. Então, quem está capacitado para isso é o médico, que vai interpretar realmente esses exames. Mas, assim, quer dizer, é importantíssimo o exame clínico aí nessa situação para justamente poder tirar dúvidas. E não é porque um exame está normal que o traçado eletroencefalográfico normal não quer dizer que a pessoa esteja isenta de ter sintomas de epilepsia. E ter o diagnóstico da doença. Não é? E até de que precise de tratamento mesmo não tendo essa alteração visível no exame. Né? E interessante que o contrário também é verdadeiro. Você pode ter eletroencefalograma alterado comprometido e a pessoa não ser epilética. Sem a sintomatologia. E assintomática e não ter diagnóstico e não precisar nem de tratamento. Tá. E aqui eu li, né, no seu currículo que a sua tese está relacionada com fatores inflamatórios e epilepsia. Isso. Então, doenças inflamatórias podem causar quadros epiléticos? Sim. Existem encefalopatias autoimunes que cursam com epilepsia. São produções de anticorpos, de autoanticorpos, que vão agredir neurônios ou células gliais ou as sinapses, os canais que estão dentro. Vamos exemplificar aí um pouquinho determinados tipos de doenças autoimunes que podem provocar quadros de epilepsia. Existe um tipo de encefalopatia que é uma encefalopatia límbica, por exemplo, que às vezes você pode ter secundária a tumores, é uma doença paraneoplásica, que pode cursar com esses anticorpos que levam à epilepsia. E não necessariamente precisaria também ser uma doença neoplásica, poderia não ser? Não, poderia não ser, poderia ser autoimune de outra forma, tipo doença de BC. Né? Recentemente apresentou uma paciente com um quadro de doença de BC e o primeiro sintoma dela era a epilepsia. E depois que você foi descobrindo, investigando, e aí foi aparecendo os outros sintomas, como as aftas, e fechou o diagnóstico dessa doença, que é uma doença reumatológica, né, autoimune. Então, e que a epilepsia faz parte do quadro, raro, mas faz parte do quadro também. Uma outra coisa também que eu queria perguntar, a gente estava falando há pouco, antes de entrar, sobre o lúpus. Lúpus também pode cursar com vasculites e com alterações de... como se fossem umas sequelas, umas isquemias cerebrais, e aí você também pode ter... por conta dessas isquemias, dessas lesões. Pode fazer, então, a sintomatologia da epilepsia. Isso. Na verdade, a gente fala a epilepsia como se fosse uma doença única, e não é. A epilepsia é um conjunto de doenças. Desde doenças que você controla facilmente com medicação, até doenças onde você não controla com nenhuma medicação e aí você precisa utilizar outros tratamentos para ajudar no controle de crises. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes o paciente vai pulando de médico em médico e fala assim, esse médico não acerta comigo, ele não controla as minhas crises. Na verdade, é a epilepsia dele que é uma epilepsia de difícil controle. E nenhuma medicação vai ser eficaz, e aí a gente, de repente, precisa de um tratamento como um tratamento cirúrgico, para retirada daquele foco epilético, né? Ou quando você não tem a possibilidade de tratamento cirúrgico, outros tipos de tratamentos, como dieta cetogênica e o estimulador do nervo vago, que é como se fosse um marca-passo que você coloca e você ajuda, através de estímulos repetitivos elétricos, a modificar a circuitaria neuronal que é anormal na epilepsia. Para então não ter tanta crise. Eu quero entrar nesse bate-bola, né? Com certeza. Que a doutora Isabela ela é neuropediatra e no Hospital Universitário Antônio Pedro a gente acompanha assim, algumas crianças, né, que são pacientes desde que nasceram, né, desde o neonatal até adolescente. Isabela, essas crianças, algum dia, elas terão vida normal? Aquelas crianças que desenvolvem a epilepsia desde o nascimento? Porque eu convivo com uma colega que o filho já está com 23 anos e ela disse para mim que o baixinho tem
epilepsia desde sempre. E existe uma preocupação com o futuro desse menino. Ele tem possibilidade de, algum dia, exercer uma vida profissional normal? Ou a epilepsia vai ser um entrave na vida profissional desse paciente por toda a vida? Nossa, então a gente tem que falar de várias coisas nessa pergunta. Então, é uma pergunta muito boa, bem ampla. Primeiro, a gente tem vários tipos de epilepsia. Então, tem epilepsias que começam na infância e vão até a vida adulta e vão para sempre. Tem epilepsias que começam na infância e que tem resolução espontânea, e não é nenhuma medicação que vai resolver isso, na verdade, ela se autocura, né? Então, e existem outros que começam na adolescência, começam no idoso ou na vida adulta. Enfim, ela pode começar em qualquer faixa etária, a gente tem pico na infância e no idoso, mas ela pode começar em qualquer faixa etária. E dependendo do tipo de epilepsia, ela pode ter resolução espontânea ou ela pode ser para sempre. Então, e existem epilepsias que começam na infância, que a gente chama de epilepsias que são muito graves, que são encefalopatias epiléticas. E aí, esses são os pacientes que a gente preocupa mais, porque esses realmente não controlam e acabam tendo um comprometimento da vida, de uma forma geral, maior. Agora, se ele tem 23 anos e tem uma vida acadêmica normal, mesmo com epilepsia, ele pode ter vida profissional. Sim, é óbvio que não vai ser mergulhador, não vai ser piloto de caça, enfim, mas no habitual ele pode ter uma vida normal, independente de ter ser epilético ou não. Mas sempre dependente de uma medicação e de um acompanhamento médico. Sim. Isso é que eu ia perguntar. Até que ponto os anticonvulsivantes controlam, né? Quer dizer, que tipos de epilepsia são controláveis através de anticonvulsivantes? 75% a 80% das epilepsias são controladas com uma droga só, um anticonvulsivante só. E aí vai depender de que tipo de síndrome epilética a gente está falando. Então, existem medicações que são mais específicas para determinados grupos de epilepsias, outros para outros. Então, a gente vai... Dependendo das variáveis que a gente vai ter aí, ocasionando, né, o foco epilético, a gente vai ter drogas diferentes administradas de forma também diferenciada para esse controle. Porque você pode ter um tipo de medicação que piora a crise se for no paciente no diagnóstico errado. Então, realmente, você precisa identificar a síndrome epilética e escolher a melhor medicação. Mas, apesar disso, 25% desses pacientes não vão controlar com nenhuma medicação. Então, é um índice bastante grande, né? É bem alto. E esses pacientes, então, Bené, acredito eu, a doutora Isabela vai confirmar, mas acredito eu que eles fiquem, então, com uma qualidade de vida bastante comprometida. Bem comprometida. Né? Esses pacientes que não controlam, esses realmente têm dificuldade de se manter em emprego, porque acabam tendo crises frequentes durante o emprego e acabam sendo mandados embora. Ter uma vida familiar mais comprometida, porque geralmente caem muito, então a família acaba alguém ficando próximo, e aí não consegue ir muito à escola, aí não consegue desenvolver o lado social, ter uma namorada. Então, tem pacientes que conseguem, mas acaba sendo mais difícil para essas pessoas, realmente. E é importante identificar precocemente, então, quem são esses pacientes. Então, se a pessoa está tomando a medicação correta, com a dose correta, tudo direitinho, conforme o médico prescreveu, né? Isso é muito importante, conforme o médico prescreveu, que o paciente que tem medicação, que tem uma doença por muito tempo, ele acha que ele já conhece, que ele já pode fazer o que ele quiser. Então, ele aumenta quando ele acha que pode, diminui, faz lá aquela salada dele. Mas é interessante porque ele, às vezes, está tomando mais de uma medicação. Então, um interfere na dose do outro, aí você pode intoxicar, você pode ter outros efeitos colaterais. Então, é importante, se você esquecer, você aumenta o risco de crise. Então, é importante tomar adequadamente. Então, se o paciente tem 2 anos tomando a medicação adequadamente, com a dose certa para a síndrome certa, esse paciente, e não, mesmo assim não controla, esse paciente já pode ser incluído nesse grupo de pacientes que têm epilepsia refratária. E aí é importante procurar um especialista em epilepsia ou um centro de investigação de epilepsia, porque esse paciente vai precisar de um tipo de investigação mais profunda para ter outro tipo de tratamento associado à medicação.
Queria até abrir um parênteses aí, porque a gente sabe que, juridicamente, esses pacientes desse grupo aí dos 25%, algumas mães preocupadas, porque em algum momento elas vão partir e seus filhos ficarão desamparados, a justiça já permite que a mãe transfira a pensão para que essa criança não fique sem uma cobertura financeira devido... Entendeu? Então, já existe. Então, para as mães que estão nos vendo, né, é importante frisar isso. Se você tem um filho nessa condição, que faz parte desses 25% que a doutora Isabela mencionou, e realmente é uma epilepsia de difícil controle, existe um serviço jurídico do Estado que a mãe pode e deve procurar um advogado para se orientar, para que ela possa ter a tranquilidade de saber que o seu filho, no futuro, não vai estar desamparado financeiramente. Eu acho isso muito importante. Isso funciona, né? Junto aos juizados especiais? Junto aos juizados especiais, claro. Os advogados são os melhores profissionais para orientar, mas posso dizer que se você recorrer ao juizado especial aqui na cidade de Niterói, se você fizer uma consulta, eles vão informar. Eu estou falando isso porque conheço uma médica, inclusive, que viveu essa situação e que o filho dela ficou amparado por esse procedimento que ela teve o cuidado de tomar. Porque ela já teve o filho um pouco tarde e ela partiu cedo e ela teve todos esses cuidados e ela sempre me disse. E aí esse aconselhamento veio em virtude dessa colega do filho dos 23 anos, porque ela está vendo que a mãe está preocupada com o futuro, ele é filho único, e ela disse, se você está intranquila nesse sentido, procure orientação jurídica para que você tenha pelo menos a tranquilidade de saber que se acontecer alguma coisa com você, o seu filho vai estar pelo menos amparado, né? Financeiramente. Agora, Bené, você falou aí numa coisa que eu acho que é um gancho bom também para a gente perguntar à doutora Isabela. Você falou aí 23 anos de idade, né? E eu estou pensando aqui o seguinte, quer dizer... Existe, por exemplo, a gente pode separar por faixa etárias que tipo de epilepsias acontece mais em determinadas faixas etárias? Na verdade, elas acontecem em todas as faixas etárias. O que a gente tem mais, por exemplo, epilepsia do tipo ausência, ela acontece mais na infância. Começa mais na infância. É o aluninho que às vezes... Isso. Tem E às vezes vai até para o consultório achando que tem um déficit de atenção e quando você vai avaliar, ele não é desatento, ele tem uma crise. Então, toda vez que ele tem uma crise, ele sai do ar, ele não pega um pedaço da matéria e não consegue acompanhar. Se tem 3, 4, 5 durante a aula, ele vai perder e não vai conseguir acompanhar. E esse quadro de ausência, ele também pode ser controlado com medicamento? Pode. Na verdade, é um tipo que é bem fácil de controlar. E o resultado o resultado é ótimo, porque a síndrome de ausência na infância, ela é uma das síndromes epiléticas que são de resolução espontânea. Então, a maioria fica curada desse tipo de epilepsia na adolescência e vida adulta. Quer dizer, a maioria, então, vai chegar um dia em que não vai nem precisar mais usar medicamento. Aí é um bom prognóstico. É um bom prognóstico. Quadros de epilepsia pós-aneurisma podem acontecer? Podem acontecer. Como elas são secundárias à isquemia que o aneurisma causou pela ruptura e pela falta de irrigação do cérebro. E aí ele causa uma sequela, ele causa uma cicatriz. E essa cicatriz, ela por si só, ela tem a capacidade de gerar crises. Então, e aí nesse caso é uma epilepsia que vai permanecer pela vida toda depois, porque... A epilepsia seria uma síndrome que bloquearia assim, a coisa dos impulsos elétricos? Quer dizer, é um bloqueio, não é um bloqueio de impulso elétrico? Não, ao contrário. Na verdade, a gente no cérebro tem um equilíbrio entre a parte excitatória e a parte inibitória, e aí com a gente vai estimulando os neurônios de uma forma coordenada. Ela é um excesso de estimulação? É um excesso de estimulação. É um descontrole dessa excitação e inibição. Com certeza. Eu acompanhei uma paciente da doutora Isabela que exatamente de uma descarga maior, parecia uma adrenalina, parecia que estava ligada no 440 e era naquele momento que desencadeava, você sabe de quem eu estou falando, né, da Joana, que é sua paciente pós-aneurisma, e o que desencadeia é impressionante. Quando ela está tranquila, não pode suspender a medicação, mas fica tranquila. Mas parece que alguma descarga
que faz uma crise convulsiva daquelas complicadas. A doutora Isabela sabe bem como é isso. De eu ligar pedindo socorro, o que fazia. É complicado. E essas epilepsias oriundas já de algumas lesões, como aneurisma ou AVC, né? Algumas lesões aí no sistema cerebral, elas são de difícil controle também? Não, elas podem até evoluir com epilepsia de difícil controle, mas elas podem ser controladas facilmente. Mas na maioria das vezes são controladas com mais facilidade. Então, quais seriam os casos que ficariam nesses 25%? Então, a gente tem uma síndrome que chama esclerose mesial temporal com esclerose hipocampal. É um nome complicado, mas é uma atrofia de uma região do cérebro que chama hipocampo, e a gente não sabe exatamente por que essa síndrome acontece. A gente sabe que tem fatores que são iniciais e precipitantes, como convulsão febril e outros, que numa determinada faixa etária pode predispor a essa síndrome, mas não é toda a convulsão febril que é responsável por isso. Na verdade, a gente tem um percentual pequeno, então não é para a mãe que acha que o filho tem convulsão febril, acha que ele tem epilepsia, e nem achar que ele vai evoluir com uma doença grave. Não, é um percentual pequeno. A convulsão febril, ela tem que ser medicada com anticonvulsivante também, ou não necessariamente? Não. Na verdade, a convulsão febril não precisa ser medicada com anticonvulsivante. Ela precisa ter um controle da temperatura. Para que essa temperatura não chegue lá no parâmetro que não necessariamente, exato, não necessariamente é uma temperatura muito alta, mas às vezes a velocidade de subida da temperatura, né, pode ser ou a predisposição genética da criança. Às vezes tem famílias que têm história de convulsão febril. Então, nesse caso, a gente tem que atuar na prevenção da febre. Então, assim, percebeu que está ficando com febre, já dá o antitérmico. Se não abaixou a febre, faz compressa de gelo. Se vomitou, faz uso de supositório, põe numa banheirinha com a água mais morna quebrada para frio, quer dizer, tudo para tentar baixar a temperatura e aí previne a crise. Para não chegar naquele limiar onde dispara a crise convulsiva, né? Isso. Doutora Isabela, onde é que as mães podem encontrar ajuda para as suas crianças, seus adolescentes e, claro, nós, os adultos? Onde é que a gente pode encontrar ajuda no serviço público? Então, o Instituto Estadual do Cérebro, ele é um centro de investigação de epilepsia de epilepsia de difícil controle. Então, mães que estão com acompanhamento neurológico, que percebe que, ou adultos também, né, e percebe que a epilepsia não está controlada com medicação, deve buscar, e aí a gente atende toda a população do Rio de Janeiro, é do Estado. Vamos dar o endereço? Rua do Resende. Eu queria que ela dissesse como é que esses pacientes chegam até lá, né? Porque então, eu acredito que seja tudo através da central de regulação. Essa central de regulação. Essa central de regulação é que é o nosso problema. Trazer alguém aqui da central de regulação. É via central de regulação. Então, ela tem que procurar um serviço público, posto de saúde, para ser encaminhado via SER, né, que é o Central de Regulação do Estado. Normalmente são os postos de saúde, as policlínicas, que indicam, encaminham. E o Instituto Estadual do Cérebro? As público, coisas estão funcionando? Muito bem. Ai, que bom. O negócio é chegar lá, né, Beth? Sim, mas nós vamos atrás disso, Elizabeth, lembra? Não, nós vamos atrás o Instituto Estadual do Cérebro, ele está funcionando muito bem. Ai, que ele ótimo. Já teve, segunda-feira passada, ele já completou em um ano de funcionamento 1.000 cirurgias. Nossa, que maravilha. Sendo que da epilepsia a gente tem em torno de 25 pacientes operados em um ano. E quando é que a indicação da epilepsia, né, que é uma síndrome, né? Quando é que há a indicação para a cirurgia? Então, a indicação são para esses 25% que são de difícil controle. Principalmente, por exemplo, essa síndrome que eu tinha falado, da esclerose mesial hipocampal, onde tem atrofia do hipocampo. Essa síndrome, a gente tem um percentual de controle de crises com a cirurgia em torno de 80% a 90%. Então, uma pessoa que teria crises frequentemente usando várias medicações, com a cirurgia você acaba ajudando no controle daquilo. Não quer dizer que ela vai poder ficar sem medicação, mas pelo menos vai controlar a crise. Né?
às vezes, essas epilepsias, encefalopatias epiléticas, dessas crianças que têm muita crise de queda, que são de queda de cabeça, que a gente chama de crises atônicas, também existem cirurgias paliativas, que a gente chama calosotomia, pacientes com epilepsias que são displasias, são malformações do cérebro, acabam também se a gente conseguir identificar o foco, esse foco não estiver numa área eloquente, a gente também pode ressecar. Então, assim, esses 25% das epilepsias refratárias é que tem indicação de investigar. E a gente faz a investigação através de monitorização por vídeo eletroencefalograma. Então, a pessoa fica internada no hospital com monitorização com eletroencefalograma, então fica dias com eletro até o registro de número satisfatório de crises, 3, 4 crises. E aí você consegue identificar aonde começa essa crise. E aí você vai juntar com os exames de imagem, então ressonância, SPECT, PET, e avaliação neuropsicológica, para ver se a área de linguagem é realmente naquela região onde normalmente ou se pela epilepsia ela foi deslocada, porque a gente não quer que esse paciente tenha sequelas pela cirurgia. Então, a gente avalia na avaliação neuropsicológica a linguagem, funções executivas, memória, né? E a gente percebe se a gente ressecar aquela região, esse paciente tem um risco grande ou não de desenvolver um déficit de memória, um déficit de linguagem, e a partir desse quebra-cabeça é que a gente acaba indicando a cirurgia. Por isso que, apesar de 1.000 pacientes terem sido operados no Instituto, o percentual muito pequeno é de epilepsia, porque muitos pacientes vão para a investigação e não conseguem ser operados, porque nesse quebra-cabeça ou a gente não consegue identificar o foco, ou está perto de uma área eloquente, ou é multifocal, então não tem como fazer o tratamento cirúrgico. E é uma investigação que demanda muito tempo. Então, não é uma coisa uma observação pormenorizada, né? Porque aí são zonas cerebrais muito próximas, né? E essas sequelas... Pois é, a gente não quer trazer mais mal do que a condição da pessoa já traz. A gente tem aqui chegando de um telespectador perguntando o seguinte, sobre a possibilidade de recuperação do piloto Schumacher, que sofreu dano neurológico em acidente. Eu não estou muito familiarizada, não estou muito familiarizada com o quadro atual dele. Uma pessoa que passa por muito tempo em coma pode evoluir para o que a gente chama de quadro de um estado vegetativo persistente. Eu não sei se é o que ele está agora, porque eu não examinei, não tem muito detalhe. Mas é difícil, e aí, quando entra no estado vegetativo persistente, é difícil sair. Mas se ele... As notícias que nós tivemos do Schumacher é que a família já o havia transferido para uma casa de repouso e que ele estava em franca reabilitação. Agora, o que é franca reabilitação? O que seria franca Será reabilitação que dentro talvez das seja isso que nós, dele, os fãs, queiramos ouvir, né? Mas aí franca reabilitação vai depender do que... Se ele não respirava sozinho e ele consegue respirar sozinho, para mim ele está muito reabilitado. Com certeza. Né? Agora, dirigir, provavelmente ele não vai ele está dirigir respirando mais, sozinho. né? Ele está respirando sozinho. Então já é bom. Já né? é um sinal. Ele está respirando sozinho. Agora, se ele reconhece uma pessoa, aí também já é... Se ele começa a reconhecer, para mim já é todo um franca processo. Recuperação. Exatamente. Né? Então, é porque eu adoro Fórmula 1. E o também Schumacher é gosto. maravilhoso. Eu achei ele eu também fantástico. gosto. Mas, doutora Isabela, a gente está chegando já no finalzinho da nossa programação e eu queria que a gente aproveitasse esses 2 minutinhos restantes para as suas considerações finais, né? Em termos do que você acharia importante deixar aqui para o nosso telespectador a respeito de epilepsia. Então, eu acho algumas questões. Primeiro, não achar que crise convulsiva é epilepsia. A gente tem um grupo grande de pacientes que não tem crise convulsiva e tem epilepsia, e um grupo que tem crise convulsiva, tipo convulsão febril, e que não é epilético. Então, se você está diante de uma pessoa que perde contato com o meio, fica com o olhar parado, faz alguns movimentos com a mão, mastiga, isso pode ser uma crise epilética. E aí, se você percebe isso, é importante procurar atendimento médico para investigar. Um outro tema que eu acho importante é perceber, achar que ter crise é uma condição que faz parte da doença, e não é. Quer dizer,
mas que a gente precisa prestar atenção, porque muitos pacientes acham que é normal ter crise e às vezes está dentro daquele grupo de epilepsias refratárias e não busca outro tipo de tratamento. Então, se está 2 anos tomando a medicação adequadamente, com tudo adequado, se não tiver controlado, é importante questionar o médico se existem outras formas de tratamento. E agora vamos dar o endereço, então, do eu local... acho que seria importante, Do né? Instituto do Cérebro? Do Instituto do Então, Cérebro. fica na Rua do Resende, eu não sei o número exato. Mas já facilita. É próximo, próximo da Praça da Cruz Vermelha, era o antigo INTO. É no prédio onde era o antigo INTO. Eu acho que é 56 o número, se eu não me engano. Mas está Tem na algum internet. contato? Tá na internet. Tem algum contato? Eu vou passar meu e-mail, se precisar de algum esclarecimento, eu acho que via e-mail fica tranquilo. Então faz isadandrea@yahoo.com.br. Então vamos repetir? ISADAN de navio, DREA@yahoo.com.br. Vamos outra vez? Pra ficar bem entendido. ISADANDREA@yahoo.com.br. Viu? Bom, então, para você que está nos assistindo, vocês estão vendo aqui a abertura da doutora Isabela, que é muito grande, e, aliás, generosíssima, aceitou o nosso convite, né, Bené? Prontamente, com muito carinho. Muito e a gente está obrigada. muito Obrigada a agradecido pela sua presença. E, se for possível, vir outras vezes. A gente está aqui de braços abertos, que para a gente é muito importante estar passando isso para a população, estar ajudando de alguma forma, né, no controle de uma síndrome que é bastante difícil, né, e que traz, às vezes, bastante dificuldade para a vida das pessoas, de uma família em geral, né, o controle né, da epilepsia. Então, a gente gostaria de deixar para vocês, né, aqui o nosso pesar da gente já estar no finalzinho da entrevista, mas, Bené, o que você quer deixar para o telespectador? Eu quero dizer para o telespectador que estamos aceitando críticas, sugestões, perguntas, que, claro, serão encaminhadas à doutora Isabela, ou através do e-mail dela, ou através do e-mail do programa. E, claro, um prazer ter a doutora Isabela conosco e os nossos queridos telespectadores, né? O nosso grande agradecimento, tá? Obrigada, foi um prazer. E que você possa nos dar o prazer de nos brindar outras vezes com seus conhecimentos e sua orientação. Obrigada. Tá bom? E para você que nos assiste, meu beijo, até o próximo programa. Até a próxima semana, com certeza.